Biografia de Hudson Taylor, capítulo 5. Esperando pelo dia do pagamento. Dr. Harding pagava a Hudson seu salário e subsídio de hospedagem a cada 4 meses. Contudo, 4 meses é um período de tempo muito longo entre os dias de pagamento e algumas vezes Hudson ficava com pouquíssimo dinheiro. No entanto, ele nunca ficava sem dinheiro de todo antes de o próximo dia de pagamento chegar. Era um dia frio de fevereiro, 2 semanas antes do próximo dia de pagamento e um dos momentos em que Hudson estava com muito pouco dinheiro. Ainda assim, com um pouco de planejamento cuidadoso, ele sabia que conseguiria sobreviver até que o Dr. Harding lhe pagasse de novo. O pagamento também estava na mente do Dr. Harding. Quando ele saíra naquela noite, ele disse: Hudson, você sabe o quão esquecido eu sou às vezes. Não me deixe esquecer de pagar o seu salário quando for o dia. Hudson não era contra lembrar as pessoas acerca das coisas, mas quando o Dr. Harding disse isso, um pensamento estranho veio à sua mente. Esse poderia ser um dos testes de fé que ele estava desejando? Deus estava pedindo que ele aumentasse sua fé, em vez de lembrar o Dr. Harding quando seria o dia do pagamento. Deus queria que Hudson confiasse nele para fornecer o dinheiro que ele precisava. Depois de passar algum tempo orando sobre isso, por fim Hudson decidiu que de fato Deus estava pedindo que ele aumentasse sua fé e confiasse nele para suprir suas necessidades. Então ele fez um acordo com Deus. Não pediria seu dinheiro ao Dr. Harding. Ele confiaria em Deus para atender suas necessidades, não importava o que acontecesse. 3 semanas se passaram e Hudson estava se sentindo desanimado. Nada acontecera. Ele pedia a Deus umas 100 vezes por dia para lembrar o Dr. Harding sobre seu salário. Porque Deus não fazia nada. Era sábado à noite. Seu aluguel venceria pela manhã e o Dr. Harding já atrasara seu salário 1 semana. O único dinheiro que lhe restara era uma moeda de meia coroa, insuficiente para pagar o aluguel. Quando Deus agiria? O que a senhora Finch diria se ele não pudesse pagar o aluguel em dia? Teria ele sido um tolo em prometer a Deus que não pediria seu salário? Afinal, o doutor lhe devia o dinheiro e ficaria mais do que feliz em pagar. No domingo de manhã, Hudson acordou se sentindo um pouco mais cheio de fé. Era o dia do Senhor, e ele estava certo ser o dia em que receberia o dinheiro. Ele dividiu o restante de sua aveia em 2 partes e comeu uma porção no café da manhã, guardou a outra metade para o jantar. Caminhou até a igreja, olhando para o chão, apenas no caso de alguém ter deixado algum dinheiro que Deus pretendia que ele encontrasse. Não havia nenhum, então esperou um pouco mais depois do culto, na esperança de que talvez alguém colocasse algum dinheiro no seu bolso, mas ninguém o fez. Então, sentindo-se de novo um pouco desanimado, ele se dirigiu para Dransinde e seu quarto no chalé da senhora Finch. Ele queria aumentar a fé e confiar em Deus, mas de alguma forma as coisas não estavam funcionando como planejara. Para chegar a Dransinde, saindo da igreja, Hudson precisava caminhar pelo bairro mais violento de Hull. Ele estava cheio de imigrantes irlandeses que descobriram que a nova vida na Inglaterra era tão terrível e pobre quanto a que haviam deixado na Irlanda. No entanto, apesar da reputação de área insegura, onde os policiais passavam apenas em grupos de 6 ou mais, Hudson não sentia medo. A maioria das pessoas o reconhecia como o jovem ajudante do Dr. Harding. As pessoas aqui respeitavam o médico. Nunca tocariam em um cabelo de seu assistente. Hudson tinha andado metade do caminho quando um homem que ele não conhecia veio correndo até ele. O homem agarrou Hudson pelo braço e puxou-o para um beco. É minha esposa. Ela está morrendo. Eu sei que ela está morrendo. O homem implorava com um sotaque irlandês forte. Hudson assentiu. O homem deveria tê-lo visto com o Dr. Harding. O homem prosseguiu. Eu sei que você é um homem de Deus. Venha e ore por ela. Hudson ficou surpreso. O homem parecia querer mais oração que remédio para a esposa. Hudson seguiu o homem rapidamente, escolhendo o caminho através de montanhas de lixo acumulado. Bebês choravam nos edifícios de 3 andares, erguido em cada lado do beco. As pessoas sentadas do lado de fora cutucavam-se afastando-se do caminho.
e as crianças olhavam nas esquinas, curiosas a respeito de para qual casa o estranho se dirigia. Não era comum ver um homem tão bem vestido se aventurando em seu território. Enquanto seguia, Hudson colocou a mão no bolso e sentiu sua última moeda de meia coroa. Se ao menos fossem 3 moedas menores, eu daria com prazer ao homem 1/3 do que tenho, pensou Hudson. Atravessando uma pilha de cascas de vegetais podres e de espigas de milho, ele parou e olhou para onde o homem estava apontando. Lá em cima, ele disse. Minha senhora está lá em cima. Hudson subiu a escada de ferro. Roupas esfarrapadas estavam penduradas para secar na grade de cima a baixo. No alto da escada, Hudson inspirou profundamente antes de abrir a porta. O cheiro na sala era quase insuportável. Em uma pilha de trapos em um canto, uma mulher estava deitada. 5 crianças de bochechas murchas se amontoavam e olhavam para ela. Um pequeno bebê estava deitado imóvel ao lado do corpo pálido e inerte da mulher. Hudson tinha experiência médica o suficiente para saber que a morte estava próxima. A mulher provavelmente sangrara durante o parto. Uma velha idosa supersticiosa que se chamava de parteira, sem qualquer ideia de como parar o sangramento, provavelmente estivera presente no parto. Em vez de chamar um médico, ela deixara a mulher sangrar, e agora era tarde demais. Hudson tinha visto muitos casos como esse no estágio com o médico. De modo geral, a tragédia seria dupla. Sem a mãe para alimentá-lo, o bebê também morreria. E então havia os outros 5 filhos. O que aconteceria com eles sem a mãe? Ore, por favor, ore, implorou o marido da mulher, entrando na sala atrás de Hudson. Hudson pensou novamente na meia coroa em seu bolso. Se eu tivesse parado na padaria ontem, eu teria uma moeda de 25 centavos agora que poderia dar a esse homem. Ele afastou um jornal antigo para abrir espaço para se ajoelhar ao lado da mulher. A sala estava em silêncio. As crianças encaravam Hudson. O marido da mulher fechou os olhos e inclinou a cabeça. A esposa se agitou e de novo perdeu a consciência. Hudson sentiu que deveria dizer algo reconfortante antes de orar. Ele limpou a garganta. Todos nós precisamos orar com o coração, confiando que Deus responderá às nossas orações. Deus é nosso Pai e nos pede para confiarmos nele, mesmo quando não podemos ver com os olhos naturais como as coisas vão melhorar. Deus nos pede para usarmos os olhos da fé. Ele diz que nunca nos deixará, nem nos abandonará. Enquanto falava, era como se a sala tivesse se tornado uma enorme câmara de eco. Tudo o que ele achava que estava dizendo ao pobre homem e à sua família parecia retornar para ele 5 vezes mais alto. Deus também era seu pai. Ele havia dito que nunca iria deixar ou abandonar Hudson Taylor. Então por que Hudson não queria dar a moeda de meia coroa que tinha no bolso? Não era estranho estar preparado para confiar que Deus proveria para ele se ainda houvesse algum dinheiro em seu bolso, mas não se ele desse tudo o que tinha e ficasse de bolso vazio? Sim, ele estava preparado para compartilhar com essas pessoas pobres, mas certamente Deus não tinha a intenção que ele ficasse com todo o seu dinheiro, enquanto ele ficaria sem nenhum. Com todas essas perguntas passando pela cabeça, Hudson ficou confuso demais para continuar falando. Então começou a orar. Orar, ele decidiu, seria mais fácil que falar. Começou a recitar a oração do Senhor, imaginando que o homem e seus filhos a conheceria e poderiam orar juntos. Pai nosso, ele começou. Viu uma voz se intrometer em sua cabeça. Deus é nosso Pai, tanto o Pai deles quanto o seu. É o Pai que quer prover para você e para eles. Você realmente acredita nisso? Hudson tropeçou enquanto recitava a oração do Senhor. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. No entanto, a voz irritante na cabeça não parava. Você está pedindo para eles acreditarem que são meus filhos, mas você acredita que você é meu filho também? Você acredita que vou cuidar de você? Enquanto as palavras da oração do Senhor saíam de forma automática dos lábios de Hudson, o coração dele se encontrava em um estado caótico. Por fim, ele conseguiu terminar a oração e se levantou.
O homem olhou para a esposa e o bebê e depois para Hudson. Você pode ver em que estado terrível estamos, disse ele. Se você puder nos ajudar, pelo amor de Deus, faça-o. 2 versículos da Bíblia passaram pela mente de Hudson. Dê a quem lhe pede. Mateus capítulo 5, versículo 22. E a palavra do rei é soberana. Eclesiastes capítulo 8, versículo 4. Hudson sabia o que precisava fazer. Deslizou a mão no bolso e puxou a meia coroa. Ele entregou a moeda ao homem, explicando enquanto lhe entregava a moeda que aquele era todo o dinheiro que ele tinha no mundo, mas que Deus era seu pai e que ele provia para todos os seus filhos. Quando o homem pegou a moeda, paz e alegria inundaram Hudson. Algo no fundo de seu ser havia mudado. Confiar em Deus já não era apenas uma boa ideia, era uma nova realidade em seu coração. Hudson cantou alguns hinos no caminho de volta. Seu coração sentia-se tão leve quanto o bolso. Ao chegar em casa, comeu a porção final de sua aveia, sem pensar de onde a próxima refeição viria. No começo da manhã seguinte, ele ouviu o carteiro bater à porta da frente. Não prestou muita atenção, já que a maior parte de sua correspondência chegava mais para o fim da semana. Um momento depois, no entanto, houve uma batida à porta de seu quarto. Ele abriu e a senhora Fish, limpando as mãos molhadas em seu avental, entregou-lhe uma carta. Quão curioso que uma carta chegasse na segunda-feira, pensou. Ele se perguntou de quem poderia ser e estudou a letra no envelope. Não reconhecia a letra, então olhou para o carimbo do correio para ver de onde fora enviado, mas estava manchado e ilegível. Por fim, abriu a carta e deixou cair um par de luvas masculinas, finamente costuradas. Ele as virou, esperando encontrar uma nota dizendo-lhe de quem eram, mas não havia nada. Então algo pequeno caiu do envelope e rolou no chão. Hudson abaixou-se para pegar, espantado ao ver o que era. Uma moeda que valia 10 shillings, 4 vezes mais que a meia coroa que ele dera na noite anterior. Ele de imediato ofereceu uma oração de agradecimento a Deus por atender às suas necessidades. Em 1851, essa moeda poderia durar um bom tempo para uma pessoa, particularmente alguém tão frugal como Hudson Taylor, mas depois de 2 semanas, ele se encontrava na mesma posição que antes, com apenas meia coroa no bolso. Mas uma vez começou a implorar a Deus para lembrar o Dr. Harden que seu salário estava atrasado. Claro, ele sabia que poderia ter o dinheiro assim que o pedisse, junto com um pedido de desculpas do Dr. Harden por estar tão atrasado com o salário. Mas ele fizera a promessa de confiar em Deus para lembrar o médico. E se ele fosse e tomasse o assunto nas próprias mãos, sentiria estar demonstrando uma tremenda falta de fé. E se não pudesse confiar em Deus a respeito dessa coisa tão pequena, não confiaria em Deus em todas as aventuras que com certeza o aguardariam na China. Então Hudson orou e esperou. Quarta-feira veio e foi depois quinta e sexta-feira. No sábado, ele não tinha um centavo e seu aluguel ia vencer, sem mencionar o fato de não ter mais nada para comer. Naquela noite, enquanto ele preparava uma panela de remédios e terminava as tarefas durante o dia, Dr. Harden sentou-se para conversar. Ele mantinha muitas conversas como aquela com Hudson. Enquanto conversaram, o médico olhou para Hudson com um olhar questionador. Por sinal, ele perguntou, já não é o dia de seu pagamento novamente? Hudson concentrou-se fortemente na panela de remédios que estava mexendo, tentando não deixar o médico ver o quanto estava animado. Ele respondeu tão casualmente quanto pôde. Eu acho que já venceu há algum tempo. Eu queria que você tivesse me lembrado antes, disse Dr. Harden. Sinto muito. Fiquei ocupado e me esqueci totalmente do seu salário. Eu lhe pagaria agora, mas enviei todo o dinheiro para o banco esta tarde. Não vou ter dinheiro até segunda-feira. Hudson rapidamente se voltou para a panela, desta vez tentando esconder a decepção. Em um momento ele tinha certeza de que Deus havia respondido suas orações. No outro, suas esperanças foram feitas em 1000 pedaços. Felizmente, o Dr. Harden deixou a cirurgia e foi para casa logo depois.
Hudson não queria que ele visse o quanto estava desapontado. Assim que o médico se retirou, Hudson retirou a panela de remédio do queimador e ajoelhou-se ao lado de uma cadeira para orar. Sua oração começou como uma expressão de pânico, mas depois de um tempo, ele começou a sentir a paz. Deus havia dito a ele para confiar e ser paciente, e era o que faria. Quando Hudson terminou todas as suas tarefas, eram 22 horas. Ele vestiu o sobretudo e se preparou para enfrentar o frio na caminhada de volta a seu quarto. Pelo menos ele não teria que enfrentar a senhora Fish e dizer-lhe que não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Felizmente, a senhora Fish sempre ia dormir cedo nos sábados à noite. Hudson estava esticando o braço para desligar o gás da oficina quando ouviu alguém rir do lado de fora. Então o doutor entrou com estardalhaço porta adentro. Que coisa engraçada aconteceu comigo, disse ele. Eu estava me preparando para dormir quando ouvi uma batida na porta. Era o Sr. Pritchard, um dos meus pacientes mais ricos. Ele estava de pé na minha porta querendo pagar a conta. Dr. Harden sacudiu a cabeça enquanto continuava. O que deu no homem para pagar a conta às 22 horas de uma noite de sábado? E ele não pagou com cheque como geralmente faz. Deu-me dinheiro vivo desta vez. O médico alcançou seu livro Razão e registrou o pagamento nele. Ele ainda estava rindo consigo mesmo sobre o visitante tardio, enquanto caminhava em direção à porta. Quando ele se virou para fechá-la atrás de si, ele se lembrou de algo. Aliás, Taylor, você bem que poderia pegar esse dinheiro. Eu lhe darei o restante de seu salário na próxima semana. E uma outra coisa, eu estava visitando um paciente do outro lado da cidade no outro dia, quando um irlandês veio até mim e disse para lhe dizer obrigado por sua oração. Sua esposa teve uma recuperação completa. Com isso, ele entregou a Hudson um punhado de notas e depois saiu, fechando a porta. Hudson ficou em pé em silêncio e atordoado, enquanto arrepios subiam por seus braços. Eram 22 horas e 10 minutos. E lá estava ele, segurando dinheiro suficiente para pagar a senhora Finch o aluguel a tempo e comprar comida para o café da manhã. E não só isso, a mulher pela qual ele havia orado recuperara-se completamente. Ele estivera tão certo de que ela morreria. Deus, porém, respondera à oração. Agora ele sabia, não importava o que fosse, que tinha fé para confiar em Deus em tudo que viria em seu caminho na China.